E agora vamos sem filtro mesmo, tá? Veja bem, gente, o exercício de leitura em inglês, tá, deve iniciar a partir de textos com vocabulário reduzido, de preferência com uso moderado de expressões idiomáticas, regionalismos e palavras difíceis de raras ocorrências. Ou seja, se eu tenho um nível iniciante de inglês, eu vou começar com texto de nível iniciante, tá? Então, a proximidade do nível de conhecimento do aluno é importante. Outro aspecto importante também é o grau de atratividade do texto, tá? O assunto tem que ser de interesse seu. Se você está treinando leitura, interpretação de texto, é legal que você pegue para ler alguma coisa que seja do seu interesse, tá? Porque aí você tem vontade de ler. Não é recomendado o uso constante do dicionário, tá? Porque interrompe a sua leitura, interrompe a sua linha de pensamento e você acaba criando uma muleta. Então não é legal isso, tá? Lê, faz primeiro skimming, scanning, ou seja, enfim, tem uma palavra lá que eu não consigo entender de jeito nenhum e que faz toda a diferença para eu entender uma frase. Circula. Depois que você lê o texto, você vai lá no dicionário e procura, tá? Porque a gente tem que se ater à ideia central. Mesmo que a gente perca alguns detalhes, a gente tem que evitar a tradução. Porque imagina, você fazendo uma prova, você traduzir um texto todo, e aí traduzir as, as respostas, as perguntas, enfim, não é legal, tá? Procurem identificar nos textos os elementos essenciais da oração, ou seja, sujeito, verbo e complemento, tá? Nem sempre é difícil entender o significado das palavras, tá? A função gramatical, né, que aí já parte um pouco para a questão da semântica, a estrutura da frase, isso pode ser um pouquinho complicado, porém, se você avançar, né, de acordo com o grau de dificuldade dos textos que você for lendo de forma gradativa, né, e fazer da leitura um hábito frequente e permanente, isso é algo que passa a ser fácil. Então, primeiro, procure identificar os elementos essenciais da oração, tá? Sujeito e verbo. Não se atrapalhe com substantivos em cadeia, tá? Leia-os de trás para frente. Lembra, a ordem normal em português é substantivo, adjetivo, casa grande. Mas em inglês é o inverso, é big house. E também, qualquer substantivo em inglês é potencialmente um adjetivo. Ele pode ser um adjetivo, tá? Então, por exemplo, se eu falo brick house, brick é tijolo, é um substantivo. Mas aqui eu quero dizer que é uma casa de tijolos, então já virou um adjetivo, tá? Então, olha aí a questão da semântica novamente. Cuidado com o sufixo ing, que é o nosso famoso gerund, tá? Às vezes, o gerúndio, ele pode aparecer como forma substantivada ou ainda como adjetivo, tá? Quando uma palavra terminada em ing for um substantivo, ela figura na frase, por exemplo, como sujeito. Quando eu começo a frase com um verbo, tipo reading is good, eu não estou falando lendo, eu estou falando que leitura é bom, faz bem, tá? Então, a gente tem que prestar atenção também com o gerúndio, né? A gente também pode usar em adjetivos como interesting, exciting, frightening, disappointing. Então, cuidado com isso também.